assim, comece se apresentando, fala aí você, sua formação, o que que você faz. Perfeito. Eu sou Almir, também sou Atibala, sou terapeuta sexual, terapeuta tântrico, trabalho com consultoria em sexualidade e estudando, graças a Deus, para ganhar o título de sexólogo. E nesse caminho eu busquei tanto as terapias alternativas holísticas, quanto as terapias convencionais psicoterapêuticas, para poder ajudar as pessoas nesse meu caminho, que é trazer uma sexualidade saudável e ajudar as pessoas na melhor forma de se relacionar. Então, eu agrego técnicas de yoga, yoga do riso, técnicas de respiração, de liberação emocional, bioenergética, tudo que eu gosto e utilizei na prática no meu dia a dia e que me trouxe resultado, então a gente acaba ajudando como experiência também. Perfeito, perfeito. E acho que a ideia dessa live, né, vem muito do que eu tenho percebido no consultório, diante de tudo isso que a gente tem vivendo, né? Vem vivendo há pouco mais de um ano. Que é um aumento, na verdade, como eu falo muito de rotinas, né? Na terapia ocupacional a gente fala muito de rotinas, é um aumento, na verdade, nos relatos das pessoas que eu atendo, do consumo, né? De um conteúdo mais pornográfico, uma coisa mais erotizada. E acho que a gente podia começar, então, Almir, falando a respeito desse conceito um pouquinho anterior, né? Antes de a gente adentrar isso, da questão da sexualidade, que permeia muitos tabus, muitos mitos, muitos dogmas, Muitos, né? Queria que muitos. você contribuísse e falasse um pouco da sua perspectiva, de que forma que você compreende tudo isso, assim. Perfeito. Para mim, a sexualidade ela é muito resumida como o decreto da OMS, que traz que a nossa sexualidade é uma parte intrínseca da nossa personalidade. A gente não tem como separá-la, né? E aí que começa o grande tabu e a grande questão, porque a gente tem um costume, ou fomos ensinados, eu não sei como a gente pode trazer isso, mas a isolarmos a nossa sexualidade. E Uhum. principalmente por acreditarmos que a nossa sexualidade vai se resumir somente à relação sexual. Mas aí a gente entende, como eu falei antes, o foco do meu trabalho é ajudar as pessoas a desbloquear a sua sexualidade para melhorar a forma com que elas se relacionam no geral. O que isso quer dizer, Almi? Quer dizer que se eu tenho qualquer questão que precise de uma atenção na minha sexualidade, essa questão provavelmente vai refletir na forma como eu me relaciono, não só com a minha parceira, com o meu parceiro, mas também com as pessoas à minha volta, colegas de trabalho, o amigo da padaria, colegas de grupos de estudos, e também com a minha família e, consequentemente, também com a pessoa que eu me relaciono afetivamente. E a partir daí a gente já começa a enxergar o quão perigoso pode ser esse caminho da pornografia. Sim. Porque a gente entende hoje, fazendo uma análise assim bem crua da situação, que a pornografia é muito difícil a gente ver uma cena de carinho, a gente vê uma cena de um beijo sem a intenção de rolar a própria penetração ou a relação sexual. A gente Uhum. vê corpos, né, extremamente hipersexualizados e difíceis de alcançar, que vão nos tornar frustrados com o nosso corpo se não está naquele padrão. Uhum. Fora algumas atitudes e trejeitos que, como eu brinco, a gente acaba reproduzindo tudo aquilo dali quando a gente vai para a cama se relacionar. E aí é um perigo muito grande. Total, total. E muito legal você falar isso, porque essa é uma tendência, né? O cérebro aprende de acordo com o que ele vai consumindo e absorvendo de informação. E a tendência, na verdade, é só reproduzir isso, né? É exatamente o que você está falando. Então, é a busca por um padrão de corpo ideal, né? De uma Perfeito. normativa aí social, e atos muito mecânicos, né? Na verdade, que não tem essa intencionalidade e
essa entrega de fato, né? Essa conexão entre duas pessoas. Sejam elas do mesmo sexo, sejam elas do sexo diferentes, né? Eu acho que esta conexão que a gente precisa retomar e preservar, resgatar, e por isso que eu te chamei, né? Porque eu admiro muito o trabalho que você realiza, Obrigado. assim, eu sou fã do seu trabalho, Almir. Então, eu queria que você compartilhasse mesmo tudo isso aí que você vivencia, que você, da forma como você ajuda, né, as pessoas que você atende diariamente aí. Sejam bem-vindos, Maravilhoso. pessoal que está chegando agora. Eu ia pedir para você que está chegando agora, encaminhe essa live aqui para 2 pessoas que você acha. Eu já encaminhei para as pessoas que eu acho que mereceriam estar aqui ouvindo este conteúdo. Encaminha Perfeito. você também, que até o fim da live vai ter muita dica bacana. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Para você que está Com assistindo certeza. agora no replay, seja super bem-vindo. Então vamos lá. Maravilhoso. Então, agora, para a gente falar um pouco, queria te perguntar: você percebeu que também teve um aumento do consumo das pessoas que você atende neste período que a gente está vivendo, de tudo isso? Você percebe isso ou não? Como é que é Muito, isso? muito. É claro, é notório. Porque a gente entra num. Lembra que a sexualidade ela não se resume só à relação sexual. Ela vai se resumir à forma como eu me relaciono de uma maneira geral com todos. E se Sim. teoricamente eu não estou mais me relacionando de forma geral com todos, eu vou suprir isso da maneira mais viável, eu coloco entre parênteses mesmo, viável, da forma mais viável que eu encontre. Uhum. E automaticamente eu fico naquele jogo entre o que eu assisto e fantasio. E eu me Total. sinto dentro daquele filme, eu me sinto interagindo com aquelas pessoas daquele filme e, infelizmente, também eu acabo pegando um pouquinho daquilo dali para mim, de uma maneira consciente ou inconsciente. E aí a gente entra naquilo que a gente falou um pouquinho antes aqui, que nós Uhum. reproduzimos no nosso dia a dia como verdade absoluta. Só que o que eu vejo, o que tem acontecido muito, Silvia? A maioria das pessoas chegam com a queixa de que a qualidade da relação delas piorou muito desde que elas começaram a consumir mais a pornografia, assim, Tá. consequentemente, começaram a se masturbar mais. Só que essa masturbação, ela deixou de ser uma masturbação conectada na presença. O que isso quer dizer, gente? É você se preocupar com o que você está sentindo. Só o que você está sentindo te faz chegar a lugares maravilhosos. E a gente fica com uma sexualidade psicogênica, tanto na imaginação quanto no visual, focado no visual. E aí, quando eu do nada encontro uma pessoa que eu vou poder me relacionar ali, carne, ao vivo, eu não consigo reproduzir aquilo que eu assisti e ensaiei tanto me masturbando. Me gera uma frustração enorme aquilo dali. E é muito difícil porque a gente tende também a colocar essa frustração da expectativa no outro. Uhum. E aí a gente já não permite que talvez se tenha uma outra oportunidade com aquela mesma pessoa, porque a gente pré-julgou que com aquela pessoa não foi legal por motivos normalmente dela. Muito interessante isso que você está falando, né? Porque é, é muito isso, né? O que a gente consome e como que a gente vai aplicar. E aí você tem a possibilidade de realmente, ao vivo e a cores, ali, na interação com uma outra pessoa, né? Com um outro, aplicar tudo isso, você, na verdade, você não consegue, né? Porque assim, é o que a gente conversou um pouquinho antes da gente fazer a live, né? O quanto que essa autoestimulação pode, por vezes, não ser tão positiva assim, né? Então, o autoconhecimento, né? Assim, como é que você vê isso, Amir? Me conta um pouco, assim, quanto que
a autoestimulação pode sim ser um caminho bacana e possível para o autoconhecimento, e o quanto que não, assim, porque muitas pessoas têm essa dúvida, sabe? Assim, eu vejo isso no dia a dia e nos stories também as pessoas sempre me perguntam. Perfeito. A gente entende, clinicamente falando, que chegou a um ponto extraordinário da autossatisfação ou do autotoque a partir do momento em que ele começa a atrapalhar a sua rotina. Uhum. Você se atrasa para alguns compromissos, você deixa de ir para muitos compromissos, você deixa de ir para alguns eventos sociais, você deixa de fazer qualquer outra coisa para você suprir aquela sua vontade de se tocar, de chegar ao orgasmo. E aí a gente já entende que automaticamente esse orgasmo está se tornando, ou já se tornou, uma válvula de escape, um alívio imediato que por suas vezes é mínimo e muito risório, 1, 2 minutos a sensação. E aí você vai querer de novo aquela sensação porque é de alívio, é maravilhoso. Aí você vai mais uma vez e você continua, continua, continua. E a partir desse momento, como a gente brinca, né, tudo em excesso faz mal. E a gente começa a... Como que eu posso colocar isso? É como se a gente ensinasse alguns gatilhos para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, o Uhum. que acontece? Normalmente vamos colocar o masculino. O masculino, ele vai ser acostumado a colocar uma determinada pressão e uma determinada velocidade. Quando ele faz isso e ele vai ter uma relação sexual, automaticamente ele vai começar, ou inconsciente ou consciente, a reproduzir aquela determinada velocidade, aquela determinada pressão. E a mente dele vai acessar aquele gatilho do autotoque, dizendo, opa, calma aí, se ele está reproduzindo essa velocidade, então ele está fazendo aquilo de novo e automaticamente precisa ser rápido. Porque normalmente ele está em um quarto, ele está no banheiro, ele está em algum lugar em que ele não pode demorar naquela brincadeira de se autotocar. Ele tem que ser rápido. Até porque ele quer aquele alívio de qualquer jeito, instantâneo, o máximo possível. E aí, quando ele for reproduzir isso durante uma relação sexual, por exemplo, muitos casos de ejaculação precoce. De homens que não conseguem segurar por muito tempo a vontade de Uhum. ejacular e acabam liberando. Da mesma forma, mulheres que têm uma dificuldade enorme de ter orgasmo se relacionando com outras pessoas, porque elas acostumaram, condicionaram o seu corpo a uma determinada velocidade, a um determinado movimento que só ela sabe fazer. Nossa, que reflexão é essa, né? Assim, o quanto que realmente o equilíbrio é a melhor saída, então, né, para isso. Porque Sempre. não dá para ficar querendo o tempo inteiro satisfazer os desejos que vêm, né, que aparecem no nosso dia a dia. E acho que é essa perspectiva, né, que você trouxe de o quanto que é bom para a gente se conhecer, mas o quanto que também na interação com o outro, a gente também tem que se... Como é que eu posso falar? Se despir de algumas preferências, vamos dizer assim, né? E para as pessoas que estão no espectro autista, isso pode ser mais desafiador por conta de Muito. uma série de questões do próprio espectro, né? Da própria condição. Mas assim, eu tenho visto, né? Feito alguns trabalhos com alguns terapeutas sexuais e tenho visto de alguns clientes o quão possível é conciliar tudo isso, né? Não é algo a primeiro de uma você falando na primeira forma, a pessoa fala, nossa, não vai dar certo, não é assim. É do meu jeito, tem que ser no meu ritmo, daquela forma, tal, tal, tal. Mas, conforme as coisas vão caminhando, vai fluindo, a pessoa consegue perceber que pode ser mais bacana assim, do que assado, né? Eu Perfeito. acho que essa coisa do viver junto, assim, do descobrir junto, também pode ser um caminho bacana, né? Mas volto a dizer,
tem uma coisa, né? As pessoas que estão no espectro gostam de ter previsibilidade, de saber como é que vai ser. Então, assim, elas gostam de... É isso, de ter um pouco do controle das coisas. E quando você está ali numa interação com uma outra pessoa, é extremamente importante, né? Que o companheiro ou a companheira também consiga perceber essas nuances, para além de Claro. tudo, assim, esse ritmo, esse timing, né? Tem muitos estudos que falam isso, né? Com relação a relação mesmo, assim, tipo, a interação para que seja da melhor forma possível para todo mundo, né? Para que seja bom para Nossa. todos. É muito interessante a gente colocar que, da mesma forma que nós condicionamos o nosso corpo a alguns gatilhos, nós também podemos descondicionar através da terapêutica. Ah, era a minha próxima pergunta para você. Fala. E aí, junto com isso, é como se a gente fosse um programa de um computador. Nós vamos, aos poucos, apagando aquele programa e colocando, instalando um programa novo. Quando fazemos isso, vai levar um tempo de adaptação, porque você ainda não conhece aquele programa. Mas esse tempo de adaptação, a depender da sua visão, pode ser muito gostoso e diferente e Uhum, inovador. Então, uhum. por isso que é legal que você se permita, se algo está ali incomodando, tem algo ali que você gostaria de melhorar perante a sua sexualidade, é possível. Sim, é um trabalho delicado, às vezes é um trabalho de formiguinha, tem vezes que a gente consegue despertar e desencadear em uma sessão, mas tem outras vezes que a gente precisa fazer um desenvolvimento mais detalhado. Tudo vai depender da demanda, o que que você traz para a sala de atendimento. E uma coisa muito legal que você falou é sobre essa relação de suprir os desejos. Como eu também sou terapeuta tântrico e eu vou para essa linha um pouco mais holística e energética, nós Uhum. compreendemos que a energia sexual ela não serve única e exclusivamente para a relação sexual ou para se ter orgasmos. Na verdade, essa energia sexual a gente considera como o que te faz levantar todo dia de manhã e ir trabalhar ou e querer qualquer coisa na sua vida. Te ajuda no foco, te ajuda na criatividade, te ajuda em processos de criação. Então, se você aprende um pouquinho sobre a sua energia no autoconhecimento que a gente fala tanto, você Uhum. consegue direcionar esses seus desejos, ao invés de passar o dia se auto-tocando, você consegue dividir, você pode se tocar um pouquinho num determinado horário que seja confortável para você, e o restante do dia que essa energia surgir, você pode aproveitar e terminar aquele projeto que você não está conseguindo. Você pode aprender aula de música, aula de desenho, porque essa energia ela casa muito bem com as artes, e não só com as artes, mas qualquer coisa que vai te proporcionar um processo criativo. Então a Nossa, gente que consegue legal. unir. Nossa, perfeito isso que você está dizendo. Na verdade, gente, vocês estão entendendo? É canalizar o desejo quando surge no decorrer do dia de uma maneira que você realmente vai satisfazer no sentido de, olha, consegui terminar uma tarefa, consegui terminar um projeto, consegui escrever o meu TCC, consegui responder os e-mails, consegui, sei lá, pagar uma conta dentro da Perfeito. meta estipulada para cada um de vocês, né? Mas assim, olha o quão rico e quanta contribuição está sendo isso tudo que o Almir está dizendo aqui para vocês, né? Assim, no sentido de não é não olhar para isso, mas é olhar numa perspectiva de criação, né? De acessar algo Perfeito. muito além, porque eu acho que quando a gente fala de sexualidade, né, Almir, é muito. Acho que você deve ver isso diariamente. É muito. As pessoas associam a uma coisa assim, a uma energia de procriação, né? Sexualidade é sexo, é relação sexual. E eu acho que essa perspectiva que você trouxe foi maravilhosa, porque é exatamente isso, assim, você conseguir canalizar isso
para o que tem que ser feito, né? Qualquer coisa produtiva. Qualquer Qualquer coisa coisa. produtiva. E tem muitos estudos, né? Tem muitas pessoas ainda. Vai sair, eu acho que muitos estudos, né? De pessoas que estão estudando cada vez mais sobre a respeito dessas coisas todas que a gente acabou de mencionar aqui, né? Sim. Já se tem muitos estudos feitos, tanto nos Estados Unidos, a gente tem uma gama enorme, como aqui no Brasil está se iniciando alguns estudos também, sobre essa correlação, não a nível espiritual com o Tantra, mas a Uhum. nível fisiológico e bioenergético, que é Nossa. quando você consegue compreender que algumas práticas de respiração, por exemplo, podem te dar mais energia para o seu dia a dia em um dia que você está cansado. Como da mesma forma que algumas práticas de respiração podem te ajudar a manter uma ereção ou até uma ejaculação por um tempo mais confortável para você. É o autoconhecimento do seu corpo. Que legal isso, que massa. Não sabia dessa coisa do quanto da respiração consciente, do quanto que ela também pode ajudar com relação a esses distúrbios sexuais, vamos dizer assim, né? Perfeito. Ejaculação precoce, enfim, não sabia disso. Que bacana, que legal mesmo. Eu acho que é cada vez mais viver no presente, né? Que é o maior desafio de todo mundo, né, gente? Assim, conseguir se Exatamente. conectar com aqui, com agora, porque a gente vive no momento que a gente está aqui agora, mas a gente está pensando quando acabar a live, ou com o e-mail que não respondeu, com a panela que está no fogo, enfim, com o telefone que pode tocar. A gente está sempre à frente, né? Sempre muito Perfeito. acelerado, né? Essa coisa da aceleração do pensamento e da nossa aceleração e o quanto que isso vai fazendo com que a gente se desconecte de tudo isso que você está falando, né, Almir? A gente Perfeito. fica no E, próximo, e, se a esperando. gente, e se a gente mergulha um pouquinho mais, a gente compreende que essa história do que a gente fala, mas tem que manter a presença consciente no que está acontecendo e nas sensações. Isso vai me ajudar bastante se eu tenho uma necessidade absurda de ser tudo cronometrado ou tudo pré-programado. É como se ficasse mais fácil porque eu não estou pensando já no final, no que eu vou fazer depois, em que momento tem que acabar. Eu estou trazendo realmente a minha consciência para o que está acontecendo nesse momento. E fica mais fácil, não mais difícil, quando a gente se conecta com o que está acontecendo aqui e agora. Perfeito. Mas assim, para que a gente consiga executar e aplicar isso no dia a dia, não é tão simples, né? Existe Vamos lá. treino, né? Exatamente. Porque ouvir você dizendo é maravilhoso, né? Assim, a gente que já está nesse processo aí de autoconhecimento, a gente sabe que tem altos e baixos e é uma coisa meio sazonal. Por isso que é importante investir em terapias em diversas ordens, não só psicoterapia, como a terapia e outra que te conecte e que te auxilie a se conhecer melhor, né? Eu acho que Com esse é o certeza. maior desafio, né? E a gente consegue trazer assim duas dicas bem básicas, né? Já que a gente já começou falando que a gente ia trazer dicas muito legais, importantes aqui hoje, duas dicas bem básicas que qualquer um assim realmente consegue é preste atenção na sua respiração. Agora mesmo, no que você está fazendo. Repara se quando você está respirando está indo para o pulmão ou está indo para a região do abdômen. Repara a Olha, velocidade da sua respiração. E você leva isso também para o momento que você está dirigindo, para o momento que você está trabalhando e para o momento que você está se relacionando ou se tocando também. Já vai entrando devagarzinho. Lembra que a gente vai instalar novos programas bem suaves para que com o seu dia a dia, com a sua rotina, você consiga assimilar tudo isso. muito bom você falar isso, porque assim, conforme a gente percebe que a respiração tá mais curtinha, tá mais aqui na região do pulmão, a gente tá mais ansioso, a gente tá, né, mais Perfeito. no next, né, nessa coisa do que está por vir. Quando a gente consegue ter uma respiração um pouquinho mais profunda, que é aquela que vai para o abdômen, que é a que deveria ser a ideal,
Aí quer dizer que a gente consegue estar num estado de presença, né? Maravilhoso. E não quer dizer que a gente, no decorrer do dia, fique só com a respiração correta, né, Almi? Não é Não, isso. não, pelo contrário. É somente para que você perceba como está a sua respiração e se ela está de acordo com o que você precisa. Eu acho Exato. que esse é o fundamental, é usá-la como ferramenta. Usá-la como ferramenta. Perfeito, perfeito. Gente, vocês estão gostando? Aperta o coração para a gente saber se vocês estão gostando. Encaminha essa live para alguém que vocês acham que pode se beneficiar com o que a gente vai falar aqui. Estamos falando. O Almir deu então essa primeira dica. Quer dar mais uma, Almir? A primeira é da respiração, Boa. sempre conectado. E a segunda que eu trago, se você quiser e desejar, você pode se perguntar o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? Vai te manter conectado exatamente com aqui, com agora, porque você não tem como saber o que está sentindo no futuro ou pelo que já passou. Você vai se conectar com o agora. E isso é maravilhoso. A gente utiliza muito essa técnica durante as massagens para que a pessoa se mantenha ali e não deixe os pensamentos levá-la para onde eles quiserem. Interessante isso, né? Porque acho que a gente tem uma tendência a não estar, como a gente tem uma tendência a não estar conectada com o presente, é isso, né? Por mais que você esteja numa sessão, eu acho que o seu pensamento fica o tempo inteiro. Quando eu sair daqui, eu preciso fazer tal coisa. Eu parei meu carro, principalmente em São Paulo, né? Eu parei meu carro em tal lugar. Será que vai estar lá a hora que eu sair? Será que, né? Então, ou será que eu deixei meu telefone no silencioso? Será que não vai tocar? E eu acho que quando você traz essa consciência no sentido de, olha só que simples, gente, é uma pergunta apenas, né? Mas é tão poderoso o que eu tô sentindo, né? Acho que é muito, muito legal. É isso, é potente demais, né? E tá disponível para todo mundo, É né? palpável. É isso, tá disponível, todo mundo, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo pode acessar isso, né? Eu tenho muitas pessoas que me acompanham que não são daqui, no Brasil, e assim, tá disponível, você consegue fazer isso aí, olha que ótimo, que maravilhoso, né? Muito bom isso, muito bacana. Então, gente, vocês entenderam? Ó, a primeira dica, respiração consciente. E a segunda dica, aí vem uma pergunta poderosa. O que estou sentindo? Pega essa, anota aí, notário. Anota para não esquecer, porque também como a gente não está, a gente está sempre no próximo nível, a chance é grande dessa live acabar e você falar, nossa, o que eles estavam falando mesmo? Que pergunta que era aquela? Perfeito. Você tá rindo porque você é assim, né, Almir? Eu conheço vários. Hoje, graças a Deus, eu não sigo esse script mais, embora é claro que a gente se pega diariamente. É um trabalho constante, né? E uma das questões principais de eu ter buscado as terapias de hoje, eu estar fazendo isso aqui, era exatamente um desses pontos. Tanto a falta de presença, níveis de ansiedades altíssimos, depressão, e uma coisa que é muito interessante foi a compulsão pela sexualidade, como válvula de escape. Então, durante muitos anos, eu canalizei a minha válvula de escape para a sexualidade, para a relação sexual e não para a sexualidade, tanto solo quanto com outros. E isso foi realmente me causando um estrago enorme, ao ponto de eu me sentir indisposto, sem energia, sem depressão. E eu só tinha mobilidade e vontade de fazer algo realmente por querer fazer, se fosse algo correlacionado à relação sexual. E a partir daí foi que eu fui começar a entender, poxa, tem algo errado aqui. Deixa eu buscar ajuda. E aí começou essas portas se abrindo e hoje, graças a Deus, através da minha experiência, eu posso ajudar as pessoas também. Muito legal isso. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Assim, do que te levou
Aí, você tá antecipando tudo, tá maravilhoso, né, gente? Ele já vem ali com a. Eu não tenho nem graça, não consigo nem fazer a pergunta. Ai, desculpa, vou esperar agora. Não, o convidado bom é assim, né, gente? Ela já vai trazendo as respostas. Mas eu ia te perguntar exatamente isso, assim, e você acaba me respondendo, né, super bem. E eu acho que fica o alerta, né, gente? Olha só o que ele acabou de dizer. O quanto que acessar isso de um modo excessivo pode ser prejudicial. O quanto que quando você não tem controle a respeito dessa sua sexualidade, seja da autoestimulação ou de buscar inúmeras relações, né? Até inúmeros parceiros ou parceiras, eu acho que isso é um Sinal. isso, é um sinal, é um alerta de que, olha, as coisas não estão tão bacanas assim. A gente precisa olhar para isso, né? A partir do momento que você consegue detectar, ou você ou alguém, no caso o Almir está falando que ele conseguiu por si próprio, mas ou alguém consegue detectar que, olha, tá interferindo no seu dia a dia, na sua funcionalidade. Eu tô deixando de fazer algumas coisas por conta disso. Então, esse é um gatilho, um sinal, um alerta extremamente importante. Não tem vontade de fazer as coisas, né? Assim, não sente prazer em fazer as coisas que até então tinha, né? Assim, sentir um tesão, sentir desejo em fazer, né? E acho que a fuga, né? Essa esquiva do Sim. social, das coisas que faziam sentir e estavam ali na sua rotina. Gente, presta atenção nisso. Pelo amor de Deus, assim. Fica atento com isso, né? É sério, porque você, Almir, pelo que você está dizendo, conseguiu detectar isso de uma forma rápida, né? Assim, não foi Na, tanto tempo assim. na realidade, Silvia, perdão, não foi tão rápido. Eu passei Ah, uma fase de mais ou menos 3 anos sem entender realmente, e através da ah, psicoterapia, eu tive a ajuda de uma psicoterapeuta maravilhosa, foi que a gente ótimo. começou a entender e compreender o que estava acontecendo, para que eu pudesse buscar a ajuda correta, digamos assim. Tá. E uma coisa que Aham, você colocou, que você falou que é maravilhoso, eu vou usar um exemplo de caso, tá? De atendimento que eu faço sempre para essa analogia. Eu Eba, tenho muito, adoro. eu tenho muitas pessoas que eu atendo, tanto com a massagem tântrica, que é uma técnica que acaba trazendo diversas sensações corporais, inclusive o próprio orgasmo, e junto com isso, muitos atendimentos de consultório, na qual eu converso muito com as pessoas. E nesses papos, a pessoa me revela: olha, Almi, eu tive relação antes de ontem com o meu companheiro, eu tive relação ontem com o meu companheiro, mas hoje eu preciso ter de novo. Ou a pessoa se toca e automaticamente, depois que ela se toca, passa um curto intervalo de tempo, vamos colocar algumas horas do dia, porque ela está sozinha em casa, não pode sair, é pandemia, o acesso à psicogenia, né, aquele estímulo visual é muito fácil, basta ela ligar o Claro. computador, o celular, a televisão, e aí automático ela diz que precisa se tocar novamente. Mas aí, se a gente vai realmente analisar a fundo, no caso dessa pessoa que me relatou que teve relação 2 dias seguidos, ela precisa de verdade ter relação no terceiro dia? É uma necessidade fisiológica, como a gente, né, tem esse enredo muito construído, principalmente para o masculino, de que se existe uma necessidade fisiológica de se ter Uhum. relação. E a Sim. gente encontra e conhece pessoas que passam a vida inteira por opção e abstinência e que nunca sofreram nenhuma doença por essa necessidade, né? Então a gente vê que é um condicionamento, é uma compulsão, esse precisar. Entendi. Olha que interessante isso que você está falando, né? Assim, o quanto que o trabalho, né, que você realiza também é ajudar a pessoa, na verdade, a entender e a compreender seus desejos, né? Será que realmente Principalmente. é válido ou não? Porque
teve uma das pessoas que me perguntaram o seguinte, a gente vai para esse tipo de terapia, né? Porque eles foram ver o seu perfil. A gente Massa. vai para esse tipo de terapia para transar mais ou não? Então tem esse mito também, né? Eu acho que você pode até uma dica para você aí, ó. O terapeuta sexual incentiva e estimula a sexualidade ou freia, né? Não é nem frear, né? Mas assim, Sim, conseguir canalizar, né? De uma forma adequada, talvez, né? Porque perfeito. o mito talvez seja esse, né? Olha, Sim, eu vou lá para ter um excesso, né? Já tô com muito desejo, com muita vontade. Se eu for lá, vai ficar maravilhoso, né? E quando você encontra um terapeuta que fala isso, será? Faz uma pergunta, questiona, né? É interessante isso. muito, porque a gente tem realmente essa análise de que o terapeuta sexual ou o terapeuta tântrico vai te ensinar a fazer mais e melhor. Isso. Só que aí tem uma questão muito interessante, que é Hum, como anda o seu quadro de vida hoje. Se você é uma pessoa que já está em excesso, desgastada, não está conseguindo dar conta da sua rotina, dos seus outros compromissos, a gente vai te ajudar a entender que talvez seja melhor para você canalizar um pouquinho mais da sua energia nos afazeres do dia a dia e continuar tendo a sua relação aquele nível que para você seja satisfatório. E nós vamos tentar mostrar para você também o que é esse nível satisfatório. Entra a questão, né? Eu preciso transar de novo, eu preciso me masturbar de novo. Precisa uhum. realmente. E nas pessoas em que estão totalmente, vamos colocar, sem desejo, sem vontade, que não estão tendo uma vida sexual ativa e que desejam ter, sim, a gente pode ajudar com que essa pessoa resgate esses pontos por si só, através de dicas, deveres de casa, conversa, muita conversa, para que ela compreenda todo esse universo que até então, infelizmente, para nós foi velado. Foi colocado embaixo do tapete ali ou embaixo da cama e você só pega quando você for se relacionar com alguém. É muito interessante isso que você está falando, né, a respeito da conversa, né, assim, porque eu imagino o quão desafiador seja, né, assim, falar para um terapeuta, para um psicólogo, quando você está em um processo de psicoterapia, já é muito desafiador. Agora, falar de algumas situações, até acessar vivências, né, que não sejam tão agradáveis assim, é algo que demanda muita, como é que fala? Muita confiança e demanda muita seriedade no trabalho que você realiza, né? Porque você Sim. lida com Vidas. situações extremas, né? De dores e de vivências, de situações, muitas vezes que você, às vezes até inimagináveis, né? No campo da sexualidade humana. Então, acho Sim. que exige um preparo muito grande, né? Assim, as pessoas tendem, né, de uma forma ruim, às vezes, não todo mundo, né, gente, mas assim, tendem a deturpar um pouco o papel do terapeuta sexual, mas olha que importante que é para tantas coisas, para tantas pessoas, né? E eu vejo os benefícios também nas pessoas que eu acompanho, e eu sempre sou a profissional que não. Como é que fala? Eu não fico julgando no sentido de, ai, não vai fazer tal coisa, não vai fazer tal coisa, porque tem muitos profissionais Sim. que são muito céticos, né? E falam assim, não, não vai fazer isso. E eu sou, se a pessoa quer tentar uma aromaterapia, uma acupuntura, enfim, qualquer outra coisa, eu sou uma pessoa que super apoio. Eu falo, gente, faz bem para você? Está Vai. gostando? Você está sentindo que tem benefício? Então continua. Não tem que ficar com essa de, ai, fulano falou que não é bom. Ai, minha mãe, isso aqui. É você que tem, né, querido ou querida? É você que sabe o que é bom, o que não é para sua vida. Então, assim, quando a pessoa é criança, quando é criancinha, ainda a mamãe e o papai ficam ali delineando. Agora, quando você tem e você está pagando, né?
do seu próprio bolso, você tem plena condições de dizer o que é bom e o que não é para você. Então, Exato. eu acho que a gente precisa. Então, quando alguém vem falando para mim, vou fazer tal coisa, vai, gostou? Né? Eu vou monitorando, porque eu acho que você faz bem para a Perfeito. pessoa. Não tem essa de, gente, não vai, não vou. Não existe isso, não existe. Acho que é, sei lá, coisa É do passado, muito, assim. é muito interessante a gente entender que existem dois lados realmente que preocupam demais os profissionais para indicar ou não indicar. Aham. Realmente existem profissionais que, só por Deus, vamos colocar assim, que Em acabam qualquer área. prejudicando, em qualquer área, acabam Qualquer prejudicando área. muito mais do que ajudando. Mas Exato. existem profissionais sérios que estudam, que buscam. Como você colocou, eu caminho na vertente, às vezes, mais sombrias do ser humano, que estão dentro do quesito da sexualidade, com seus desejos mais mirabolantes e excêntricos, e você conseguir trazer para a pessoa que tá tudo bem ela ter esse desejo. E a gente vai mergulhar um pouquinho aqui para entender de onde está vindo esse desejo. Porque se eu consigo te mostrar de onde está vindo esse desejo, talvez você perceba que não seja realmente um desejo natural, orgânico. Talvez seja algo mais estimulado, às vezes até por aquela pornografia. E se isso foi estimulado por aquela pornografia, talvez não seja tão necessário ser realizado esse desejo. E o quanto que pode colocar em situações até de risco com a sua própria segurança realizar alguns desses desejos. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar, né? Eu brinco sempre que desde que eu comecei há 4 anos atrás eu não consegui uma folga até hoje, eu não parei de estudar um dia. E eu pretendo continuar assim para o resto da minha vida porque é fascinante para mim esse assunto. Aham. Mas a gente tem que trazer também a empatia e a humildade de saber até onde eu posso ir, até onde eu posso ajudar. É engraçado porque a maioria das pessoas que vêm buscar a terapia tântrica comigo ou a terapia sexual se dão de frente para a primeira pergunta: você já faz acompanhamento psicoterapêutico? De alguma forma você já faz ou já fez? Ou por que parou se não está fazendo ainda? Uhum. Porque assim, eu vou produzir muito conteúdo aqui com você, mas você vai precisar de alguém para te ajudar a digerir esse conteúdo. E às vezes eu não vou ser o capaz de te ajudar a digerir. Eu vou ser capaz de te trazer. Eu brinco sempre, eu sou um espanador. Eu vou sair levantando a poeira de tudo e vou mostrar tudo para você. Mas Aham. a personal organizator não é comigo. Aí vai ter que ser com uma pessoa que eu indico sempre, que a gente tem as parcerias de trabalho de Claro. diversas áreas, psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas, ocupacionais. E é lindo esse universo. É isso que a Que gente tem que legal. entender. É muito bom. E por isso que eu quis trazer você, Almir, porque você é muito sensato no que você faz e muito coeso, muito íntegro, né? Porque é isso. Ontem mesmo na Unifesp eu estava falando a respeito da questão de profissionais e profissionais que temos. Infelizmente, a gente tem visto cada absurdo, infelizmente, Né? e tá tudo bem, né? Não é cair no lugar do julgamento, mas assim, é trazer consciência para quem está aqui hoje assistindo de que é necessário um pouco mais de consciência, né? Assim, Um e pouco você mais de precisa pesquisa, de isso, indicação, de né? Buscar indicação, referências realmente, exato. porque a gente, infelizmente, ainda estamos vivendo na era que quanto mais seguidores às vezes a pessoa tem, a gente julga como o melhor profissional ou Sim, mais competente. E infelizmente, a maioria das vezes não é necessariamente sim. desse jeito. Sim, nossa, eu falei isso semana retrasada ou semana passada, que teve uma pessoa que recebeu a indicação de um médico e de uma outra colega. E aí foi procurar e falou assim: "Mas eu vou em tal pessoa, porque ele tem mais seguidores". Já ouvi. Aí eu falei: "O quê?" É, duas pessoas me indicou fulano, mas ele tem poucos seguidores no Instagram. Eu falei: "Não". Aí eu fiquei, Tipo, eu você achei que era tem brincadeira. duas. Eu achei que era Exato. brincadeira. Eu falei, não, porque é uma pessoa que eu já tenho uma certa intimidade, uma família que eu já tenho faz tempo. É Ou por não, é isso. verdade.
É por isso que surpreende tanto. Como é que uma pessoa que já tem intimidade, que conhece toda a sua família, que já faz um trabalho muito bacana, tá te indicando alguém que ela confia e você ainda pressupõe que talvez seja melhor o outro só porque ele Pois tem é. mais seguidor. Então, é, A gente é precisa ficar muito atento. delicado. É muito delicado. É o que a Cleide falou aqui, ó. Cleide, isso aí. Tem que experimentar. É isso mesmo. Tem que experimentar e tem que ver. Vai lá, gente, confiram. Faz bem para você? Não faz bem para você? E às vezes não é num primeiro atendimento, num segundo ou num terceiro que você vai conseguir verificar que aquilo realmente pode te ajudar, né? Não é, mas a gente precisa ter uma ideia e ter uma noção de que essas terapias sexuais, a terapia tântrica, não é algo pejorativo, né? É um trabalho extremamente sério, né? Olha o Almir falando aqui, que foi buscar, falando da trajetória dele. Olha como isso é sério, gente. Assim, falando do lugar de vulnerabilidade dele, trazendo para vocês como foi o percurso dele, né? E tudo que ele tem feito até hoje. E não parou de estudar, né? A gente não para nunca de estudar, né? Mas é um caminho sem volta, né, Almir? É, sem volta e gostoso demais, né? Porque provavelmente se estamos nele é porque nós gostamos muito daquilo que estamos estudando e isso instiga cada vez mais. E aí entra um ponto muito interessante, né? A gente está falando realmente sobre a sexualidade em si, essa questão do que me apaixona, o que me liga, o que me faz ir atrás e o que me deixa aceso durante, né, que é muito interessante. Então, eu atendo casos diversos, né, mais diversos possíveis. Então, eu tenho pessoas que passaram por situações muito pesadas e que não conseguem se dar bem com o toque de qualquer outra pessoa de outro gênero. Tá. Tem pessoas que por si só sentem gatilhos e agonias através de sons, como a gente estava conversando antes, você me relatando sobre a relação dos cheiros, né? Sim. Também. E tudo isso a gente vai conseguir trabalhar em um âmbito bem amoroso, bem tranquilo. Porque tá, eu brinco sempre com uma amiga minha maravilhosa, Rangeli, terapeuta, ela sempre diz: tá tudo bem. Não se preocupa, amigo, tá tudo bem. A partir daqui é que a gente vai tentar te ajudar e resolver. Entendi. Então, na verdade, assim, o tá tudo bem no momento que você acessa algo que é bem significativo, você fica achando que é o caos, mas é a partir daquilo que vem o tá tudo bem, é isso, né? Exatamente. E aí a gente Tá. vai para esse caminho sem volta do autoconhecimento. Isso, isso. Perfeito, porque assim, as pessoas que estão no espectro às vezes têm uma certa dificuldade de entender essa coisa da ironia, né? Do tá tudo bem, mas tá um caos. E como é que você fala Perfeito. que tá tudo bem? Então, assim, vem o caos primeiro para depois ficar tudo bem, entendeu, gente? É assim que Exato. funciona. A Tem gente uma brinca certa aqui, ironia. isso, brincamos que o estar tudo bem é porque agora nós já sabemos os motivos. E aí fica mais fácil e plausível a gente conseguir reformular todas essas informações. Perfeito, perfeito. Ó, gente, se tem alguma dúvida, se tiver, podem me mandar aqui. Mais uma. Isso aí, Cleide, tá no caminho certo. É isso. A primeira, que eu tive algumas perguntas, eu selecionei três, tá, Almir? A primeira, então, você já respondeu lá no comecinho, que eram quantas sessões. Certo? A Varia. segunda E a segunda foi uma pessoa que perguntou o seguinte: os atendimentos que você faz são só presenciais? Não, são presenciais e online. É claro que algumas práticas, algumas ferramentas da terapêutica só serão possíveis utilizar presenciais, Tá. como a massagem, por exemplo. Embora hoje eu já desenvolvi um sistema que eu consigo ensinar as pessoas a fazerem uma automassagem, por exemplo, e vão ajudá-la a ressignificar em determinado ponto. Então, os atendimentos hoje são tanto online quanto presencial, mas no momento presencial somente no estado da Bahia.
Tá, entendi. Nossa, que interessante isso você falar, né, de desenvolver. Isso por conta A gente da. buscou a necessidade, a pandemia. Aham. Começou a ficar o caminho tão gritante, como a gente estava conversando antes, né? Se realmente com a pandemia houve uma busca maior pela ajuda da terapia sexual, muito, 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 muito. Da mesma forma como subiu demais, a gente estava conversando, a quantidade de divórcios e separações. Verdade. E aí a gente entende que está tudo correlacionado. Em algum caminho, em algum nível, está correlacionado. As coisas se sobrepõem, né? Interessante isso, né? Tá tudo ali. Não tem. É o que a gente estava falando, né? Assim, a sexualidade não é algo à parte da vida das pessoas, né? É uma esfera da vida das pessoas, né? E quando eu falo isso, às vezes alguns profissionais se chocam e falam, mas como assim? Eu falei assim, o terapeuta ocupacional olha de uma forma muito ampla, e não só o terapeuta ocupacional deveria olhar, mas assim, quando eu vou estudar nas categorias ali das ocupações da pessoa, a sexualidade está em uma das esferas que eu preciso avaliar, né? Claro. Então, assim, é isso. Se a pessoa está tendo um comportamento de risco, se a pessoa está se autoestimulando em excesso, como é que tá isso? Não está com vontade de fazer nada e isso está se estendendo para outras áreas da vida. Então, assim, é muito, muito importante essa consciência, que é esse trabalho que você está falando, que é belíssimo que você faz, né? Você traz a sombra para a luz, né? Assim, é muito lindo isso que você estava falando, é muito bonito, muito, muito, muito. Obrigado. A outra pergunta é o seguinte: uma pessoa que perguntou que o que ela deve fazer porque o parceiro dela não está procurando mais ela. Ele não me Joia. procura mais. O que eu faço? Perfeito, perfeito. Primeiro, a gente pode analisar como está a rotina desse casal fora a relação sexual. Lembra que a sexualidade representa a forma como nós nos relacionamos de um modo geral? Uhum. Então, como é que tá o almoço de vocês? Vocês fazem questão de almoçar juntos? É um bate-papo descontraído, divertido, ou cada um fica olhando no celular? Né? Quais são as outras atividades que vocês se predispõem a fazerem juntos? Se não fazem nenhuma ainda, uma boa dica é essa. Busquem algumas atividades que vocês possam fazer juntos para fortalecer essa conexão. É como se a Perfeito. gente desse um empurrãozinho na nossa memória de que é bom estar com aquela pessoa, de que eu me divirto estando com aquela pessoa. Isso automaticamente vai me ajudar a buscar mais presença com aquela pessoa. E aí a gente tem vários outros fatores que a gente precisa analisar, né? Mas Uhum. isso é de uma forma muito, muito ampla. Como é que está o dia a dia desse casal? Se isso está se resumindo somente na cama ou se isso está na rotina desse casal, esse distanciamento. Perfeito, perfeito. E isso que você falou, né, Almir, de se conectar, de acessar as memórias aí com um simples gatilho, né, serve também, gente, não só para quem está se relacionando, mas para quem também está sem companheiro ou sem companheira, né? A partir do momento que isso é comprovado cientificamente, a partir do momento que você acessa alguma memória, alguma, como é que fala? Vivência bacana, né? De um lugar. Isso são várias técnicas, inclusive, que as pessoas Sim, utilizam, né? Assim, você acessar e mudar o foco de uma situação, ou que você está muito ansioso, ou que você está com muito medo, isso automaticamente faz com que o seu cérebro produza substâncias e tire você daquele estado, né, de luta e fuga, né? Então você precisa, se conecta perfeito. com outra coisa e aí consegue abrir o looping para mudar a estação, desconectar ali. É muito bacana isso. Ah, temos uma pergunta. Essa pergunta é maravilhosa. Eu mesma sinto que o bom seria fazer uma viagem para melhorar a minha relação. Estou passando pela mesma coisa. Pois é, que a gente estava falando aqui, né? Tipo, infelizmente, o índice, as pesquisas, né, de divórcio digital triplicaram. Isso tudo que a gente está vivendo, triplicaram. Então, assim, invista em autoconhecimento, na sua relação, invista. É um caminho sem volta, assim.
o máximo que pode acontecer é não ficar junto com a pessoa, mas eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai conseguir aplicar tudo que você aprendeu, aí todo esse aprendizado num relacionamento futuro, né? Tenha Maravilha. calma. Pode falar, Henrique. Respira. Não, eu ia trazer que um exemplo básico dessa correlação nossa da presença, da dica que nós demos aqui no começo, é que Uhum. assim, às vezes a gente foca muito que se eu conseguisse viajar com meu companheiro, a gente resgataria tudo isso. Mas você pode colocar na sua televisão vídeos e fotos das viagens que vocês já fizeram. Você pode fazer um jantar gostoso, você pode tomar um vinho. Ainda estamos em pandemia e não é seguro viajar. Eu moro num lugar turístico e a gente morre de medo agora, em datas de feriado e comemoração, porque vem todo mundo para cá querendo distrair e infelizmente acaba também contagiando com o vírus. Mas a relação principal é não deixa para se eu viajar. Busca um jeito de trazer a viagem para aqui agora, senão você vai estar lá no futuro, se, e a gente acaba o tempo passando e as coisas se esfriando cada vez mais. Então, tenta dar um jeito de agora, faz algo diferente agora. Se for preciso, joga a areia da praia na sala toda e fica todo mundo descalço e finge que está na praia. A gente dá um jeito. Total. Não, e o cérebro não consegue distinguir, né? O que é imagem do que é real, né? Então, a partir do momento que Perfeito. você coloca ali na telinha, seu cérebro já está imaginando que está ali, é o que o Almir está falando. Então, assim, bora embarcar nessa. A live ficará salva, vai pro meu canal do YouTube na semana que vem, tá bom? Mas por enquanto eu deixo umas horinhas, eu acho que eu deixo umas 3 horinhas, assim, até meia-noite, por enquanto vai ficar, para quem perdeu. Perfeito. Começar pelas coisas simples, é isso mesmo, passo a passo, sem achar que é o fim do mundo, porque tem solução, né? E uma das soluções, né, é isso que a gente está dizendo, é um bom diálogo, é uma boa conversa, não tem outra. É super acessível. A verdade é essa. Eu sempre gosto de trazer aqui coisas que estejam acessíveis ao pessoal, ao público que está assistindo. Porque eu vejo alguns lugares que as pessoas ficam falando, mas faz isso, faz aquilo, tem que Consegue um comprar isso. elefante branco e um tigre rosa, aí sua vida vai ser perfeita. Exato, ou tem que comprar, tem que não sei o quê. Eu falei, olha, não, aqui não é assim, tá? Vamos ver. Ai, perdi aqui. Meu marido não se consome muito pelo trabalho e isso tira o foco da nossa relação. Não é falta de amor e sim estresse. Estar em outro ambiente, é isso mesmo, risos. Então, é investir, né? Em novas conexões aí neurais, literalmente falando, para que você consiga resgatar aí um pouco a chama que está perdida, mas ao mesmo tempo entender que o que temos vivido, né, desperta nas pessoas diferentes reações, porque somos diferentes. Perfeito. Então, Perfeito. assim, talvez as pessoas, o seu marido esteja sofrendo um pouco mais com tudo isso do que você, do que o seu cunhado, do que o amigo dele, enfim, tá tudo bem. Mas a gente precisa Perfeito. encontrar maneiras de ajudando as pessoas a se encontrarem também, né? Eu acho que isso também é amor, isso também é parceria, isso Com também faz certeza. parte de relacionamento, isso também é estar junto buscando estratégias aí para conseguir melhorar tudo isso, certo? E se possível, pergunte para ele como é que está para ele a situação, né? Isso. Tentando abranger um pouco mais do que o trabalho. A gente já sabe que o masculino tem essa dificuldade de se comunicar e ele vai colocar como único problema o trabalho, mas aí com carinho, com jeitinho, você vai trazendo. E a gente, e a relação, e os filhos, e a comida, e o tempo, e a cor azul. E aí ele vai soltando, devagarzinho ele vai se sentindo. Mostra também a sua vulnerabilidade para ele. Aquele jeito todo sedutor, toda mulher sabe, né? Aquele jeitinho. Mas isso que você falou, né, é importantíssimo mesmo. As pessoas, a gente fica muito no tem que fazer, né? Nós somos cobrados muito a performar. Os homens muito mais, né? Eu acho muito bacana você, enquanto homem, trazer essa perspectiva aqui, mas assim, nós temos uma sociedade que cobra isso da gente, né? Performance o tempo inteiro.
E a gente parece que não pode, né, acessar a nossa vulnerabilidade. Você não pode dizer que você está cansado, você não pode isso, você não pode aquilo, né? Então, assim, é muito desafiador mesmo, né? E eu acho que a gente precisa encarar com leveza e com um pouco de diversão, né? O bom humor é Com uma certeza. excelente estratégia para isso, assim. Tanto que as páginas que mais cresceram em todos os tempos são os memes, né? Porque as pessoas estão precisando de diversão. Exatamente isso, né? Que mais? Vamos ver aqui. Acredito que colocar peso no problema não é a solução, não mesmo. Aceitar o desafio de forma leve, exatamente. De forma leve, vai buscando ajuda. Com certeza. Tem traços de autismo. Então, quando a gente fala do espectro autista, a gente não pode esquecer também que pessoas que estão no espectro sofrem um pouco mais uma sobrecarga sensorial e também tem a questão do burnout, né? Da pessoa que tem autismo, que é bem específico. Então, por isso que é necessário, como a gente já falou anteriormente, o acompanhamento com profissionais de saúde especializados, para que isso, a partir do momento que estiver aí fugindo um pouco do esperado, do normal, a gente possa ajudar essa pessoa, né? Eu acho que é bem isso, assim. Almir, você quer, pra gente encerrar, você quer deixar algum recado, alguma mensagem? Fique à vontade. Só se amem, se cuidem, prestem atenção aos seus sinais, principalmente ao invés dos outros. E quem não segue ainda, segue aqui o meu perfil, Atibala Terapias, tem muito conteúdo bom, respeitoso sobre sexualidade, sobre autoconhecimento, sobre meditações, e daqui a pouquinho tem cursos sendo lançados também, então fica de olho acompanhando. Atendimentos, a agenda está aberta para esse mês agora, para a semana que vem, para os atendimentos online. E é isso, eu quero te agradecer demais, adorei esse papo, aprendi muito, muito, Eu que desde o aprendi. começo eu te falei que eu Eu que tava... aprendi. Eu que aprendi. Imagina. Gratidão por tudo aqui. Eu acho que vocês aprenderam bastante também, né? O pessoal que está aqui hoje. E eu acho que o recado, né, que a gente queria deixar é o seguinte: autoconhecimento, gente, é libertador. Porque Com certeza. liberta a dor. Por mais desafiador que seja no começo. Invistam em autoconhecimento. Não é balela. É um caminho sem volta. É isso, né? Gostoso, é um caminho gostoso sem volta. É um caminho leve, né? Assim, acho que a gente precisa encontrar pessoas que nos conduzam com leveza e diversão aí, né? Para tudo Com isso. certeza, ajuda muito. Ajuda. E ajuda também nós encararmos esse processo dessa forma, né? Eu acho que é Com tudo isso. certeza. É muito delicado, o pessoal escreve aqui. Amar um autista, sim. Tem alguns posts que eu escrevi sobre relacionamento, como melhorar o relacionamento com uma pessoa que está no espectro. Se você quiser conferir, tá no feed, tá bom? A Tati, oi Tati, verdade, sempre importante o acompanhamento, isso mesmo, Tati. Eu faremos uma live daqui a algumas semanas também. Mas então é isso. Gente que não segue o Almir, vai lá seguir o Almir, tem muito conteúdo legal. E adorei saber que vai ter curso. Me mantenha informada, hein, para eu ir divulgando também aqui pro pessoal. Claro, com toda certeza. Você é minha convidada. Vem participar com a gente do curso. Vai ser online e vai ser bem legal. Eu irei com o maior prazer. Gente, gratidão a todo mundo que ficou aqui até o final. Muito, muito, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Vou falar sobre mercado de trabalho e autismo. Beijo grande. Interessante, viu? Vai trazer uma pessoa super bacana para falar, Joyce. Maravilha. Isso é bem legal. Gratidão, obrigado, querido. Um beijo enorme, minha irmã. Muito obrigado. Beijo. Se cuida e a gente vai se falando. Beijo. Você também. Gente, boa noite para todo mundo, viu? Fiquem com Deus.